E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou fazer um breve review sobre a bota que eu utilizei, a Trek 100. Então vamos lá. Bom, para começar vamos falar aí da impermeabilidade da moto. Durante aí alguns tópicos que eu vou abordar aqui da bota, eu vou procurar dar uma nota para ficar um pouquinho mais claro o que eu penso exatamente da bota e talvez ajude vocês aí a tomar alguma decisão. Então, novamente, sobre a impermeabilidade, eu passei por alguns, acho que uns 3, 4 pontos aí que eu precisei um pouco mais da impermeabilidade, que foi ali em Torres del Paine, principalmente no último dia, e também no Cerro Fitzroy, que eu acabei pegando bastante neve junto com Lima lá, você pode ver aqui no vídeo que está aparecendo aqui no card. E assim, eu sinceramente esperava mais da impermeabilidade. Calçando aí essa bota você vai conseguir uma impermeabilidade legal, beleza? Se tiver uma chuva leve aí durante um longo período, como nós pegamos, acho que foi no segundo dia, vai atender super bem. Eu não tive problemas no geral com a bota e peguei garoa e chuva leve durante quase todo dia e o terreno bem encharcado, então ela segurou bem. Foi super bom. Agora, já no último dia que já peguei uma chuva bem forte, aí já logo nos primeiros minutos, assim, sei lá, os primeiros 10 minutos, já estava bem molhado o meu pé. E no Cerro Fitzroy também, quando começou a nevar, que foi assim, forte mesmo, aí já era, velho. Aí encharcou o pé e é um adeus. Assim, eu não tenho como culpar totalmente a bota, porque eu estava, como eu falei, começou a chover forte, começou a nevar forte, e eu não estava utilizando nenhum tipo de calça impermeável. Então, toda a água que caía na calça, que encharcava a calça, ia para dentro da bota. Então, acabava molhando a bota e aí não tem bota que resista. Pode ser a mais impermeável que tenha aí no mercado para qualquer tipo de coisa que não vai segurar. Não adianta, entendeu? Então, como eu falei, eu compartilho aí um pouquinho da culpa, mas ainda assim eu acredito que ela poderia ser melhor, entendeu? Então, se fosse para dar uma nota para a impermeabilidade da bota, eu daria aí talvez uns 6,5, 7. Passaria ali, ó, raspando do que seria o meu padrão de qualidade, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas um 6,5, 7 aí seria algo bem justo, beleza? Porque novamente, você consegue utilizar ela bem, só que quando precisar ali, que tiver mais forte, que tiver pegando mesmo, aí não adianta, aí vai acabar molhando, principalmente se você não tiver uma calça impermeável, alguma coisa assim, que também pra mim eu acho que não rola. Agora sobre a resistência dela, aí já é outra coisa. Aí, rapaz, é onde a bota brilha mesmo, porque já logo de cara eu dou uma nota 10 para ela, porque, nossa senhora, assim, dessa primeira parte da minha viagem, eu posso dividir aí em 2 trechos, que o primeiro é da Patagônia e o segundo em São Pedro de Atacama. Na Patagônia, Torres del Paine, Vulcão Quetrupillán e o Cerro Fitzroy, somando esses 3 aí dá pelo menos uns quase 200 quilômetros de trilha. Então é muita coisa em todo tipo de terreno, com todo tipo de inclinação, e a bota resistiu muito bem, principalmente porque ela estava nova, então se fosse o contrário eu já daria um 0 aí, um 1 para ela, mas resistiu super bem, não tive problemas com descosturar, com rasgar, com nada. Agora já no segundo trecho da viagem, eu utilizei a bota todos os dias, durante 9 meses para ir e voltar do trabalho. Eu utilizava como calçado normal porque eu só tinha a bota e um par de chinelo, mais nada. Então eu utilizava ela todos os dias. Fora que eu subi em muitos vulcões. E lá em São Pedro de Atacama é um lugar muito seco, então acaba ressecando mais o material e fica muito mais fácil de ocorrer um desgaste maior dele durante o tempo. Lógico que não vai acontecer em um mês, uma semana, mas utilizando todos os dias durante 9 meses, o desgaste vai acontecer e vai ser bruto, principalmente se você subir os vulcões que tem a mesma característica, bem seco, muito seco. E tem uma coisa a mais para piorar, porque tem algumas pedrinhas umas um pouquinho maiores, outras menores, e conforme vai gerando ali um atrito enquanto você está subindo ou descendo o vulcão, vai desgastando muito calçado. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes que você sobe, beleza, mas quando você sobe várias vezes, aí acaba tendo um desgaste muito maior. E
Eu não estou mais com a bota, eu me desfiz dela no último vulcão que eu subi em São Pedro de Atacama, que já não tinha condições nenhuma praticamente de usar a bota. Eu não sei nem como que eu consegui subir esse vulcão utilizando ela, porque a sola já estava com pneu careca, estava praticamente sem trava nenhuma a bota e já tinha ali um rasgadinho, a impermeabilidade já tinha ido para o saco e mesmo assim eu consegui subir o vulcão com ela. Assim, no que eu posso considerar tranquilo, eu consegui subir com ela tranquilamente. Teve ali parte de gelo, que como eu falei, estava careca ali, sem trava nenhuma. Ainda assim, ela deu uma segurada boa ali no gelo, dava uma escorregadinha, gerou um pouco mais de desgaste para passar por essa parte, mas consegui passar, graças aí também ao pessoal que ajudou, que fazia um pouquinho do caminho. Mas é sobre a bota, vamos lá. Resistiu bem. Então, eu não tenho, quanto à resistência, eu não tenho o que falar dela. Se for para dar uma nota, aí eu daria uma nota 10, porque apesar de eu ter utilizado ela durante 1 ano e 2 meses, talvez, parece pouco, mas foi 1 ano e 2 meses de muita atividade, muita utilização bruta mesmo. Foi trilha sem dó nenhuma, entendeu? Se fosse para usar aqui no Brasil, acho que provavelmente ela resistiria até mais, porque aqui como tem um pouco mais de umidade, a característica de solo também é diferente, é um pouco mais macio, menos abrasivo, então muito provavelmente ela seguraria muito mais tempo se fosse ter o mesmo ritmo de atividade. Então super recomendo. Como eu disse, como eu não tenho a bota aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar e vou mostrar algumas imagens dos lugares que eu passei utilizando ela, porque fica um pouquinho mais fácil de você ter uma noção exatamente do que eu passei e do que a bota passou também. Com relação à aderência, eu não tenho assim muito o que falar sobre a aderência, porque ela foi exigida aí, deixa eu ver, em 3 pontos aí que eu exigi mais de uma aderência mesmo, daquele de pisar na rocha, a bota segurar firme, numa inclinação um pouco maior, de passar a segurança para subir para os lugares, que foi ali no final de Torres del Paine, no último dia do acampamento chileno para Torres em si, que tem uma parte ali com trepa-pedra, com umas pedras um pouco maiores, e estava chovendo, então a pedra estava bem escorregadia e mesmo assim não passei nenhum perrengue, consegui superar aí o obstáculo sem problema nenhum. Teve também ali no Cerro Fitzroy, que tem umas partes ali com umas pedrinhas, mas nada assim muito absurdo, um outro tipo de calçado também serviria bem. E teve o Sairicabur, que também é um trepa-pedra, só que aí mais seco e segura bem também. Então eu não pus ela muita prova ali, super exigente, porque não tive necessidade mesmo. Então, se fosse para dar uma nota, eu daria aí talvez um 8,5, 9, já que eu não tenho como dar um 10, porque eu não expus ela a condições que exigissem um 10. Eu acredito que em situações mais extremas ela vai dar uma escorregadinha, porque apesar da trava, apesar do tipo de solado ser muito bom, realmente muito bom, de verdade, mas a trava é um pouquinho mais dura. Então, por ser um pouquinho mais dura, pode ser que quando incline um pouco mais, aí talvez ela escorrega um pouquinho, mas ainda assim te dando uma boa segurança. Agora sobre conforto e a segurança da bota. Como eu não passei nenhum desconforto, então eu não posso falar que a bota é desconfortável. Então foi assim, por eu não ter percebido a bota propriamente no pé, não ter esse tipo de preocupação, então não tem como eu dar outra nota senão um 10 aí para ela, porque para mim foi super confortável, não tive problema nenhum de deslocamento do pé dentro da bota, de ir para frente, para trás, para um lado ou para o outro, ela agarra bem o pé, envolve bem o pé, então bem confortável, sem problema nenhum. Com relação à segurança, facilmente aí um 10, eu tenho que dar um 10 porque como eu não tive nenhum problema e ela foi super exigida nesse quesito, não tem como dar outra nota. Tem uma parte dessa nota tem a ver aí com a meia que eu utilizei, porque ajuda
a não deixar o pé muito molhado e também deixar ele mais no lugar certinho, tem alguns lugares ali de proteção, então ajuda bem. Agora o calçado influencia totalmente. Para você ter ideia, como eu disse, os 200 quilômetros que eu fiz ali na Patagônia, pelo menos, eu não tive bolha nenhuma. E como eu falei, tive problema com chuva, tive problema com neve, todo tipo de terreno, e tranquilo. E outra coisa que ajuda muito na segurança é o solado não, o cano ser um pouquinho mais alto. Ali no vulcão de Aime eu tive muitas dificuldades. Eu pensei que ali ia dar ruim mesmo, assim, na pior das hipóteses. E mesmo assim, com relação à bota, eu não posso reclamar porque ela segurou bem. Teve vários pontos que eu torceria meu pé facilmente, e por ter o cano um pouquinho mais longo e a bota ser de uma qualidade boa, na hora que dava aquela virada no pé, a bota segurava e eu não torci o pé. Eu poderia ter saído ali bem ferrado mesmo. Então, até uma dica para vocês, tem aqui no card que está aparecendo o vídeo sobre qual bota escolher aí para o trekking, e eu não me arrependo de ter escolhido a Trek 100, porque questão de segurança para mim é fundamental. Se eu torço o pé onde eu estava, eu não sei o que teria acontecido. Eu poderia ter voltado com muita dificuldade, ter passado um perrengue maior do que eu passei, mas poderia acontecer coisas piores, entendeu? Então é uma coisa para você se atentar muito. Se você vai comprar aí uma bota para fazer trekking de vários dias e pretende utilizar em lugares que exigem um pouco mais, pega um cano com um cano um pouquinho maior ali, que segure bem o pé, porque é extremamente importante. Então aqui outro 10, fácil. Com relação ao peso, o último item aí que eu relacionei para falar sobre a bota, eu não lembro exatamente qual que é o peso dela, eu tenho que até ver, deve ser uns 150 ou menos, eu não lembro direito. Eu vou colocar aqui na tela se eu achar, porque hoje não vende mais na Decathlon, por exemplo, essa bota. Tem a Trek 100, só que é um modelo diferente, é mais robusto do que a que eu estava utilizando. Então provavelmente alguns dos problemas que eu tive com ela foram solucionados. Talvez o peso da nova seja um pouco maior, justamente por ser um pouco mais robusta. Então não tem muito comparar com a que eu estava utilizando. Sim, só tem a mesma nomenclatura, deve ter algumas similaridades, mas no geral deve ser bem diferente já. E como a bota que eu estava utilizando, a Trek 100 modelo antigo, eu não sentia ela propriamente no meu pé, como eu disse, de conforto no geral, então eu considero o peso dela bem ideal, porque tanto na mochila quanto calçando ela, eu não sentia o peso dela, entendeu? Algo como cansativo de utilizar, de carregar. Então, tranquilamente uma ótima bota nesse quesito. Como eu falei, aqui no vídeo que está aparecendo, tem a última, eu fiquei entre dois modelos, essa Trek 100 e a outra que eu acho que é o Trek 700 ou 900, que é uma bota com um cano maior, muito mais robusta, muito mais rígida do que essa que eu estava utilizando. Só que em compensação pesava muito mais e ocupava um volume muito maior. Então justamente por isso eu resolvi optar pela Trek 100, que é um cano um pouco menor, uma resistência ali também um pouquinho menor, tudo um pouquinho menor do que aquela, mas principalmente o volume e o peso. Isso daí para minha viagem influenciaria demais, então eu optei pela Trek 100. Então no geral, eu considero uma ótima bota, principalmente se você vai utilizar aqui no Brasil. Pode usar à vontade ela, é muito boa de verdade. Tem um problema com a impermeabilidade, que nem eu falei, eu esperava mais. Não é que não tem, não é que não seja bom, mas eu esperava mais. Então se fosse aí para fechar, para dar uma nota para ela, por exemplo, no geral, daria provavelmente um 8,5, 9, porque atendeu muito bem em todos os quesitos. E apesar da impermeabilidade e de eu não ter exposto ela a situações mais extremas do que foram expostas, então uma ótima bota. Assim como bônus, vou falar rapidamente das meias que eu utilizei. Eu não lembro exatamente os modelos, mas no vídeo que está aparecendo aqui eu mostro quais os modelos disponíveis, quais as diferenças que tem entre eles e qual a importância da escolha que você vai fazer. Então, a que eu escolhi no vídeo, eu considero assim que foi excelente em todos os aspectos.
secagem muito rápida, tanto sair, assim, quando o pé começa a suar, que passa para a meia, ela passa para o exterior de maneira fácil, não deixa o seu pé encharcado nem pelo suor, nem se molhar o pé. Quando você lava a meia, ela seca rápido, ela tem algumas proteções ali nos pontos principais, que são ali na lateral do pé e também na parte de trás. É bem confortável, bem confortável. Ela tem uma mescla de vários tecidos um pouquinho mais fofinhos, assim, em alguns lugares que tem um contato maior com a bota, que deixa o pé muito mais confortável. Então não tive problema nenhum com meia. Então o modelo que eu escolhi, que eu vou colocar aqui no vídeo, que eu vou colocar na descrição, que você pode ver aqui no card, eu recomendo totalmente, 100%. Compraria a outra dessa daí sem problema nenhum. Eu só não vou comprar porque ainda eu tenho e eu vou continuar utilizando. Então, ó, economia ao máximo. Comprar produto bom é bom por causa disso, porque dura. Então, tá aí. Outro bônus também, eu comprei depois que eu passei lá pelo vulcão São Pedro, que eu abandonei a bota lá em São Pedro de Atacama. Eu comprei uma bota da Columbia, e bota boa, uma aderência boa, muito confortável, mais flexível, não tão rígida quanto a Trek 100, o que em determinados pontos não é uma boa, porque às vezes você precisa de uma bota um pouco mais rígida, só que acabou machucando a parte de trás do meu pé. Pegava muito quando eu agachava, quando eu ia fazer algum tipo de manobra, digamos assim, acabava machucando um pouco no calcanhar. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu dei para um amigo meu a bota, porque eu tinha uma aqui já, então eu preferi pegar a que eu tenho aqui para começar a utilizar, porque ela é mais confortável, extremamente confortável. Depois, em um futuro próximo review, eu vou falar sobre ela. E no card aqui tem também, eu falei sobre ela, que é uma bota cinza. Eu não lembro qual que é o modelo dela, mas vocês vão ver. E eu acho que é isso, pessoal. Uma bota boa, meia boa, equipamento no geral muito bom, não tenho o que reclamar. Eu só não compro outros novos porque, novamente, economizar é comigo mesmo. Beleza? Então, deixa eu ver, acho que é só isso. No próximo vídeo vai ser daqui a 15 dias novamente, ou 10 ou 7 dias. Eu não sei como que eu fiz aí o calendário, mas enfim, vai ter vídeo. Eu vou ver aí exatamente o que eu vou falar, porque talvez eu mude uma coisa ou outra. Mas enfim. É isso, galera. Um beijo, abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Missão Mundo. Até o próximo vídeo.